relevantes para a sociedade. 10h45. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, gosta também de um debate, né, Bruno? A gente gosta, né, gente? A gente gosta. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, né? A gente vive do debate, né? Exatamente. E aquilo que pode mexer de alguma forma aí com a nossa rotina, Bruno. Hoje a gente traz um destaque aqui para a sessão da Câmara de Campinas. Os vereadores vão votar um projeto para ampliar a oferta de medicamentos gratuitos à população. Esse debate, assim, de grosso modo, né, a gente considera positivo. Vamos ouvir só os detalhes com o Kevin Camada. Na reunião ordinária desta segunda-feira, os vereadores analisam duas propostas para ampliar o acesso gratuito de medicamentos à população. Um dos textos é de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, do União Brasil, e propõe a instalação do programa Farmácia Solidária. O projeto é um substitutivo total, ou seja, entra no lugar de outra proposta que já foi apresentada anteriormente. O parlamentar sugere que as farmácias recebam doações de medicamentos e produtos de interesse à saúde, o que também se estenderia às amostras grátis do setor farmacêutico. Os itens arrecadados seriam distribuídos à população mediante a responsabilização de um farmacêutico habilitado. O segundo projeto tem a autoria do vereador Nick Schneider, do PL, e propõe adequar o funcionamento dos horários das farmácias públicas das UBSs, as unidades básicas de saúde. O vereador propõe que estes locais funcionem durante toda a extensão das respectivas unidades para garantir que os pacientes possam retirar os medicamentos no mesmo período em que passam por uma consulta médica. A reunião ordinária acontece a partir das 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Kevin Camada. Isso já deveria ser algo estabelecido, né, Bruno, de ter os medicamentos gratuitos à população. A gente sabe que tem questões orçamentárias, né, e que isso, de alguma forma, impacta também nisso, na disponibilidade. E o horário, né, gente? Acho que o horário é fundamental, né? A extensão do horário do funcionamento para todo o período ali em que há o atendimento, né? Acredito que a preocupação do Nick é justamente nesse sentido, né? A pessoa vai e passa em consulta, por exemplo, o médico já faz ali o seu receituário, né? E diz, ó, você vai tomar esse medicamento. Então, se já tiver disponível ali gratuitamente na própria rede, né? No âmbito do programa do Farmácia Popular, você já vai no âmbito ali dos tratamentos, né? Ou até mesmo aqueles que podem já ser previamente distribuídos pelas farmácias, você vai lá e já faz já consegue retirar o medicamento para você poder fazer o seu tratamento, né? Então acho que isso é um projeto um tanto quanto óbvio, mas importante estar regulamentado para não ter nenhum tipo de problema. Agora, o outro projeto, vai lá, Felipe, vai lá. Só para poder finalizar esse ciclo. Só que assim, fazer o projeto, ok, o problema é se querer colocar mais remédio do que está sendo ofertado. Sim. E aí implica em aumento de custo, e aí já foge da competência dos vereadores. Sim, exatamente. E aí isso conecta um pouco com o outro projeto que eu queria chamar a atenção, né? Porque o outro projeto, ele fala justamente em você fazer essa arrecadação de medicamentos. Eu lembro que lá atrás, quando inicialmente esse projeto foi apresentado, vamos dizer assim, a gente fez o debate aqui, né, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, onde a gente chamava atenção para uma preocupação que era basicamente o seguinte: imagina que o Felipe tem lá uma determinada medicação, ele não fez o uso dela, ele queira doar para poder, de algum modo, ser redistribuído isso, né? Então é uma atitude extremamente legal, extremamente importante. Mas qual é o problema? Não tem como previamente garantir, sem uma análise técnica específica, se o medicamento ele ainda está bom para uso mesmo dentro do prazo de validade, se ele teve um acondicionamento correto. Então, as questões de logística, tinha uma série de pontos que a gente chamava a atenção para o projeto, né? E agora ele volta sob essa nova forma, nesse substitutivo, para ser discutido, para ser debatido. Eu penso que pode ser uma medida interessante, mas o problema todo é como garantir que essa cadeia inteira de funcionamento, ela vá funcionar de uma maneira efetiva, Felipe. Acho que esse é um dos desafios maiores, vamos dizer assim, para projetos desse tipo, né? E aí, o outro projeto, como a gente fazia referência há pouco, né, de extensão do horário, tem a ver com o que você falou, né? Você tem limitações porque quem define o rol dos medicamentos, vamos dizer assim, está no âmbito do SUS. O SUS é uma política pública nacional e ele, portanto, faz essa determinação, salvo os casos, obviamente, que as pessoas às vezes precisam de determinado medicamento, não está ali e judicializa a questão. E isso, inclusive, está num dos pontos mais críticos por parte do município, porque muitos desses processos de judicialização é o que trazem depois para o município a responsabilização de garantir esse medicamento, né? E não raras vezes prefeitos têm reclamado
justamente disso, de um debate mais aprofundado que deve ser feito no âmbito do Congresso Nacional para poder entender quais medicamentos entram, quais não entram, que forma essa ampliação pode ser feita, como isso pode ser contemplado, percebe? Porque, no limite, o que os municípios sempre reclamam é isso. Às vezes a pessoa entra, dependendo do tratamento, é um tratamento milionário, não é algo que você está ali previamente, vamos dizer assim, esperando ter que arcar com esse custo, e o que os prefeitos reclamam é que isso acaba caindo depois na conta do município. Então é uma discussão que você pode até puxá-la a nível local, mas a resolução mesmo dela vem do nível nacional, né, Felipe Santos? Exato. Então acho que é um drama um pouco mais complexo, né, do que simplesmente um projeto na Câmara. Bruno Silva, na última sexta falávamos, né, da visita do presidente Lula em Iracemápolis, né, para participar da implantação de uma nova empresa de automobilismo, e o presidente defendeu um comércio mundial mais equilibrado em todos os países, para que eles sejam tratados de forma igualitária, de condições. Lucas Neri esteve por lá, vamos só trazer aqui um resumo dessa visita para a gente acompanhar. Lula também ressaltou a importância das negociações comerciais entre Brasil e China, destacando que o intercâmbio entre os dois países movimenta cerca de 160 bilhões de dólares por ano, o dobro do registrado com os Estados Unidos. Lula aproveitou para criticar o cenário internacional, afirmando que o mundo vive uma turbulência desnecessária criada por Donald Trump. Então a ideia de passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar, não é verdade. Eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. E um povo que só pode ser melhor se a gente tiver coragem de resistir às ofensas que fazem a nós. As declarações foram feitas durante a inauguração da nova fábrica da montadora chinesa GWM, em Iracemápolis, no interior de São Paulo. A cerimônia contou também com a presença do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. A fábrica, instalada no antigo prédio da Mercedes-Benz, terá capacidade inicial para 50 mil veículos por ano, com possibilidade de expansão para 100 mil. A GWM tem como foco a produção de modelos híbridos e elétricos e é a primeira montadora habilitada para o programa Mobilidade Verde e Inovação do governo federal, que pretende atingir 60% do conteúdo nacional nos veículos até 2026, abrindo espaço para exportações à América Latina. De Campinas, Lucas Neri. Discussões que ainda continuam, né, Bruno? Discussões continuam, só um pitaco aqui, né, Sandra? Algo importante que é o seguinte, né? Acho que o Lula falou já várias vezes, reiteradas vezes, sobre essa questão do respeito e tal. E o Trump não tá nem aí, né? Ele continua dando de ombros, porque ele tá fazendo assim com o mundo como um todo. Sim. E ao contrário, ao invés de tentar aproximar os países no âmbito do BRICS para negociações individualizadas, né? As condutas que o Trump tem adotado têm, na verdade, reforçado os mecanismos entre esses países para que eles ampliem a sua colaboração, ampliem o seu comércio como um todo. Então é aquela história, né? Mirou na Lua, tá atingindo em Júpiter o Trump, né? Primeiro ponto. E segundo ponto, o Alckmin ontem fez, né, uma divulgação, inclusive, de um vídeo nas suas redes sociais, muito interessante, chamando a atenção sobre essa questão que o Trump levantou, de que seria desleal o Brasil com os Estados Unidos, ou de que favoreceria, e aí ele foi mostrando, né? Tem o quanto isso não faz sentido, desmentindo cada uma das colocações e mostrando, na verdade, que os Estados Unidos mais ganha com o Brasil e tem uma série de benefícios em termos de produtos, alíquotas reduzidas, enfim, um comércio que é superavitário, do que qualquer outra coisa, né? Então aquele negócio, em tempos de redes sociais, onde você tem presidente governando na base, né, de declaração e de discurso em rede social, fica difícil entender o que é fato daquilo que é interpretação distorcida do fato, né, Sandra? Bruno, te esperamos amanhã. Combinado, gente. Abraço, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, até lá. Até. A Corrida Integração